capítulo 2. Hoje nós vamos lidar com versículos 12 até 17. Crianças, eu vou precisar muito de vocês no início do sermão agora. Então já acelera aí com achar o texto, tá bom? 2 aos Coríntios 2, começando no versículo 12. Segundo aos Coríntios 2, versos 12 a 17, escute com atenção a leitura da palavra do Senhor. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me dele, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade, e da parte do próprio Deus. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nesta manhã, ao considerarmos as palavras antigas do apóstolo, pedimos que o Senhor nos instrua, em nome de Cristo. Amém. Crianças, nesse começo do sermão, vou precisar da ajuda de vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre cheiro, ou aroma. E acho que todos vocês sabem que tem alguns cheiros que todo mundo gosta, não tem? Por exemplo, cheiro de neném. Alguém não gosta de cheiro de neném? Todo mundo gosta de cheiro de neném. Cheiro de chocolate. Todo mundo gosta de cheiro de chocolate. E também tem alguns cheiros que todo mundo odeia, claro. Mas o problema é que tem alguns cheiros que tem gente que gosta e tem gente que odeia. O mesmo cheiro. E é um pouco estranho isso. Alguns cheiros são assim, como a gente diria, divisivos. Esses dias eu fiz uma pesquisa lá nas redes sociais para ver se o pessoal tinha sugestões de cheiros assim, que alguns gostam e outros odeiam. Eu tive quase 400 respostas. Muitas iguais. Mas eu trouxe algumas para vocês aqui para fazer um teste. Então, crianças, é assim. Eu vou falar um negócio. Se você gosta do cheiro disso, você diz sim. Se você não gosta, você diz não. Você consegue fazer isso, crianças? Os adultos podem participar também, mas é mais com vocês, crianças, tá bom? Então vamos lá, eu vou dizer um cheiro que as pessoas dizem que tem divisão. Primeiro deles, gasolina. Teve um sim com um sorrisinho bem gostoso ali. Eu sou dos que gostam de cheiro de gasolina. Teve um outro que eu fiquei um pouco intrigado, porque muita gente disse, cheiro da sandália melissa. Sim ou não? Mas algumas pessoas falaram que não gostam. Estranho, né? O que teve mais problema, mais divisão, foi nos de comida. Eu vou falar várias comidas aqui, sim ou não. E se você não tem a menor ideia do que seja, pede para sua mãe e seu pai arrumar para você cheirar isso aí hoje, tá bom? O campeão de controvérsia foi o tal do Pequi. Sim. Rejane, calma. Crianças, sim ou não? Não, sim. Outro que os adultos botaram, que é controvérsia, é a tal da jaca. Sim ou não? O pessoal lá diz que depende da faixa etária. Acima de 50 gosta, abaixo não, eu não sei. Fígado. Dos pastores da igreja, 2 adoram esse cheiro, um não. Depois vocês pensam qual. Outros falaram caju, eu achei estranho, caju. Sim, né? Obrigado, crianças, vocês salvaram essa. Fiquei intrigado porque alguns falaram que tangerina ou mexerica é um cheiro controverso. Sim ou não? Sim. Ninguém falou não, né? Que bom. Coentro. Não. Esse negócio de cheiro é engraçado que uma pessoa colocou assim que na cidade dela, Marília, tem uma fábrica da Macrilã, que é a fábrica de biscoito, água e sal, e que a cidade cheira a essa bolacha de água e sal, e que alguns amam, outros odeiam. Outra pessoa falou que mora em Araraquara, a terra das laranjas, e que a cidade cheira a bolo de laranja.
O que alguns amam, outros odeiam. Mas eu tenho outras para vocês, crianças. Vamos para alguns produtos de limpeza e seus aromas, tá? Algumas pessoas falaram que boa, sim ou não? Tem um sim estranho ali. Outros que eu achei um tanto estranho, mas vamos lá, né? O pessoal falou. Lavanda, sim ou não? Sim. Nenhum nãozinho? Nenhum nãozinho, tá bom, legal. Cheiro de mar, teve gente que acha ruim. Mar, sim ou não? Sim. A esperança para Brasília, veja só vocês. O que é engraçado também, muitos falaram que o bom ar, aquele spray, tem um cheiro ruim. Ou seja, bom ar. Bom ar, sim ou não? Crianças. Controverso. Fósforo queimado. Vocês não gostam de cheiro de fósforo queimado? A delícia aquele cheirinho de fósforo queimado, a vontade de ficar queimando fósforo assim, só vai ficar sentindo assim. Um número preocupante de pessoas falou em thinner ou tinta fresca. Tá bom. Crianças, estamos acabando, hein? Incenso. Nenhum sim aqui? Sim, alguns sim. Agora, um amigo meu falou que ama e odeia ao mesmo tempo o cheiro da Nut Bavarian, aquela loja que vende aquelas castanhas caramelizadas, sabe? E aí, sim ou não, aquelas castanhas? Eu achei que fosse unanimidade, fiquei surpreso com essa também. Mas vocês estão vendo como é, né? Que às vezes a gente acha que tem cheiros que todo mundo vai gostar, porque a gente ama. Mas não é assim. A vida não é assim. A vida é cheia dessas coisas meio polarizantes. E não é apenas na política ou no futebol que isso acontece. Até com cheiro é assim. E é precisamente isso que o apóstolo Paulo vai usar para falar para a gente sobre o Evangelho. Sobre o efeito que o Evangelho de Jesus Cristo tem nas pessoas. O que Paulo vai mostrar para a gente é que o Evangelho é que nem uma fragrância, um aroma que se espalha. É que nem uma passada no posto de gasolina com o vidro aberto. É que nem alguém abrir uma mexerica no ônibus lotado. Não tem como não sentir. Mas talvez você odeie. Talvez você ame. E eu vou querer saber de você hoje sobre esse cheiro do Evangelho, se você gosta ou não. E mais do que isso, se você tem participado na tarefa de espalhar esse aroma por aí. Paulo hoje vai nos chamar e falar sobre como funciona o avanço do Evangelho. Deus que fez o nariz, Deus que fez a alma, Deus que fez o coração. Ele cuida do resultado. O que a gente faz? A gente anda pelo mundo abrindo mexerica e oferecendo gominhas. E vamos ver quem aceita. Hoje nós vamos ver em resumo que nós somos servos de Cristo, levando o seu bom aroma pelo mundo, confiando a Ele os resultados. Somos só isso. Servos que na sinceridade da parte de Deus, levam o Evangelho pelo mundo e confiemos os resultados a Ele. Tá bom? A gente vai ver isso em 3 partes. A primeira parte é que o serviço ao Senhor, ele deve ser feito na confiança do Senhor, porque ele envolve planos feitos e refeitos o tempo todo. Versos 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. No último sermão, o pastor Marcel nos ajudou a pensar sobre a restauração daqueles que pecaram. Um tema que é tão belo, mas um tema tão estranho e tão maltratado pelo povo do Senhor. Lembra, ele falou para que não houvesse excessiva tristeza, e foi uma passagem belíssima. Então Paulo segue contando aqui sobre o seu ministério e nos trazendo lições. E ele fala um pouco dos seus planos em relação aos coríntios, por que ele está fazendo isso ou aquilo. Ele conta que ele estava numa cidade chamada Troade, região ali na costa do que hoje é a Turquia, de frente para o mar Egeu. E Paulo e Troade tem muita história. Alguns de vocês passaram pertinho de Troade ano passado, perto das ruínas de Troia. Em Atos 16, a Bíblia nos conta que é naquela região que ele tem uma visão de um homem macedônio, que o chama e fala, vem para cá, passa para o nosso lado e nos ajuda. Ele estava querendo ir lá para o norte da Turquia, da Ásia Menor, e esse homem o chama para atravessar o mar em direção à Macedônia. Depois, Atos 20, é contado que ele volta para lá, aquela ocasião famosa em que Paulo estava pregando e pregou um tempão e o rapaz caiu da janela, lembra? O rapaz dormiu no sermão, crianças, imagina. Você acredita que tem gente que dorme no sermão? O rapaz caiu da janela e morreu.
É por isso que o nosso culto é no subsolo, para não correr risco. Não é que no chão não passa, debaixo do chão a gente já está. Mas o Senhor, pelo poder do apóstolo Paulo, o Senhor no seu Espírito Santo trouxe aquele rapaz de volta para a vida, um negócio impressionante. Lá em Troade também, que Paulo esqueceu uma capa e depois fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo, para ele levar a tal da capa. E Paulo conta que ele estava por lá, nessa região de Troade, para pregar o Evangelho de Cristo, é o que Paulo fazia. Esse era o seu chamado, ensinar sobre o Cristo, borrifar o perfume pela casa toda. Onde ele andava com a sua garrafinha, com o seu frasquinho de perfume, ele ia apertando aquele negócio e soltando para todo lado. E ele fala que lá em Troade muita gente estava gostando do cheiro. Muita gente estava querendo aquilo. Receptividade para a pregação. E Paulo queria, claro, aproveitar essa maré favorável e navegar nela. Ele fala que havia uma porta aberta para ele no Senhor. Ou seja, um indicativo importante de que Paulo entendia que se o ministério estava indo bem, se muita gente estava interessada no Evangelho, não é porque ele era bom em esprear perfume ou borrifar perfume, é porque Deus estava movendo corações para gostarem daquilo. Ele sabe que vem de Deus. E é uma tremenda alegria para um pastor, para um missionário, quando a gente vê a receptividade da palavra, quando a gente vê pessoas interessadas no livro santo, interessadas em aprender dele, em se alimentar desse livro, em conhecer o Senhor. Isso enche o nosso coração. Como é bom estar numa situação como essa, em que tem um povo pronto a ouvir, receber o Evangelho, crescer no Evangelho, é maravilhoso. E não é somente, pastores, você sabe disso, você sabe assim na sua casa, não é gostoso? Quando você vê seus filhos, por exemplo, conversando sobre a Escritura, falando do que aprenderam no culto, contando sobre a escola bíblica, quando você vê seu cônjuge, seus filhos, seja quem for, interessado nas coisas do Senhor, isso enche o coração. E Paulo estava assim, coraçãozinho cheio lá em Troade. Mas, como é muitas vezes na vida cristã, o coração está cheio, mas o coração também está incomodado com alguma coisa. Ele estava preocupado com Tito. Tito tinha ido lá a Corinto tratar da questão deles, enviado pelo apóstolo Paulo, e era já para ele ter voltado. Mas ele não chegava nunca. E ele queria notícias de Tito e, claro, notícia dos coríntios. As coisas não estavam indo como Paulo queria nos seus planos quanto aos coríntios. Tito não chegava nunca, mas o ministério ia bem. E Paulo vai ficando nessa situação um tanto agoniado e decide que vai deixar Troade, mesmo a situação estando favorável, e ir em direção à Macedônia para ver o que está acontecendo. E a vida é assim mesmo, não é, gente? Às vezes a gente está andando e dificilmente está tudo 100%. Tem uma parte indo bem, mas tem uma parte preocupante. Tem algo que está enchendo o coração de alegria, mas tem uma coisinha meio agoniante acontecendo ali. Serviço ao Senhor, vida cristã é assim mesmo. Mesmo você estando na vontade do Senhor, no caminho do Senhor, no amor do Senhor, tem coisas acontecendo que vão escapar do nosso controle. Se você for esperar condições perfeitas de temperatura, aroma e pressão para começar a servir o Senhor, você não vai começar nunca. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou servir a Cristo quando tal coisa se acertar, quando tal detalhe se resolver. Não vai ter nunca esse dia, meu irmão. Sempre vai ter coisas assim, o Tito que não aparece, algo que não acontece. Paulo estava inquieto na sua alma, despediu-se e foi para Macedônia, e muito do nosso ministério, do nosso serviço cristão, é feito assim, sem a gente saber direito o que vai acontecer. Mesmo com todo o avanço tecnológico da nossa era, segue sendo assim. A gente olha esses problemas e fala, cara, manda um WhatsApp para Tito, pergunta por que não chega. O mundo mudou, claro, as coisas nesse sentido são muito mais fáceis. Mas não resolveu tudo, resolveu? A gente continua semeando em esperança, com os corações apertados, não somente pregadores, mas todos os cristãos. Tenho certeza que todos vocês poderiam testificar que tem algo aí no coração que está preocupando. No caso específico de Paulo, ele esperou por um pouco de tempo, mas resolveu ir. Espera um tempo, e é ruim, né, quando você fica nessa assim, quanto tempo eu espero antes de ir? Dou 1 hora, dou 2 horas, dou 2 dias, dou 1 semana. É assim com pais, com seus filhos jovens na rua de noite, não é? Quanto tempo você espera para pensar, não, tem algo errado, eu vou atrás. É assim com amigos que ficaram de ligar e sumiram. Quanto tempo você espera até que aquela pessoa que você não tem visto da igreja, você vá atrás? Um domingo que sumiu, 2, 3, 1 mês? Hoje já é melhor, mas houve um tempo em que era ainda pior. Nessa época era muito difícil planejar. E vários de vocês viveram isso. Lembro como era nos anos 90, por exemplo, quando a gente marcava de encontrar os amigos da igreja no shopping. Como que era?
Não era no grupo de WhatsApp, era. Não, a gente tinha que marcar um horário, um local, por exemplo, em frente à bilheteria do cinema às 19 horas. E como que marcava isso? Ligando um para o outro, e você liga para dois, não, já liguei, não consegui falar. Uma confusão para conseguir marcar uma simples ida da turma da igreja ao shopping. Só que aí um pede, não, dá para ser às 20 horas em vez de 19? Aí liga para todo mundo de volta para ver se pode ser. E, cara, que luta, velho. E aí você chega lá, a turma da igreja, por exemplo, Daniel Lopes não aparece. Ele era da turma da igreja. O que a gente faz? Espera chegar, pega a sessão mais tarde. Será que ele entendeu que era no McDonald's em frente a Renner? Alguém vai lá ver se está lá. Cara, que fase. Ainda bem que isso mudou. A gente ainda tem, entretanto, os nossos impasses. Tem coisas que você deve estar aí agoniado sem saber se já deu o tempo de fazer algo a respeito. Se você larga a Troade e vai atrás de Tito. Muito da vida é assim. Paulo foi. Irmãos, é assim mesmo. A vida, o ministério, o caminhar nesse mundo é um constante lembrar de que nós não somos Deus. De que nenhum de nós tem pleno controle das situações em que vivemos. Nenhum conselho tem pleno controle, conhecimento ou alcance para as lutas que a igreja passa. Nenhuma família, nenhum casal tem pleno entendimento e vai conseguir controlar todas as circunstâncias do que os seus filhos vivem. Não vai. Não tem como você manter um cerco tão apertadinho que nada aconteça sem você saber. Claro que a gente é responsável e tenta lidar bem, mas só o Senhor tem pleno entendimento de tudo. Isso, irmãos, é libertador. Pois essa nossa mania de controle, de querer saber e planejar todas as variáveis, é no fundinho um desejo de ser Deus, aliado a uma falta de confiança nele. Vemos apenas em parte. Mas Ele vê plenamente e Ele cuida de nós. Boa parte das coisas da vida vão ser assim. Vamos vendo. Vamos vendo o que acontece. Está indo bem, talvez precise mudar. E vamos confiar naquele que nos ama e dirige nossas vidas. A partir do verso 14, ele começa a falar mais sobre... Ele começa aqui uma longa digressão que vai até o capítulo 7, quando ele finalmente vai voltar ao assunto de Tito. Paulo tem dessas. Ele interrompe o assunto porque ocorre a ele uma explicação teológica importante que não dá para ficar para depois. E ele bota essa explicação grande. E assim a gente vai com ele, então, considerar algo muito sério no nosso segundo ponto. Que o Senhor nos conduz e os resultados pertencem a Ele. Versos 14 a 16, olha que interessante. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Graças, porém, a Deus. Paulo olha para essa situação inquieta do coração dele. Estava tão bom em Troade, mas cadê Tito que não chega? E os coríntios estão bem. Paulo está tão incomodado com isso, mas aí ele se lembra, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Ele estava meio preocupado, mas aí ele se lembra, eu sou levado pelo Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. Paulo é grato, porque mesmo nas incertezas e preocupações da situação, ele sabe que ele é um escravo de Cristo, que ele é um servo de Cristo, sendo conduzido em triunfo pelo Senhor Jesus. Entenda, ser conduzido em triunfo não significa que tudo que a gente quer acontece, não é isso. Significa que o triunfo que Deus planeja fazer em nossas vidas vai acontecer, seja como ele se manifestar no nosso caminho. Paulo se vale aqui de uma figura que seria muito conhecida dos leitores da época. A ideia era a seguinte: quando um general vencia uma batalha num lugar distante com seu exército, e ele retornava à capital, ele vinha em triunfo. E ele vinha numa parada, numa espécie de um desfile militar, conduzindo aqueles que tinham ido com ele em campanha, tanto os seus soldados, como também os prisioneiros, muitas vezes trazendo os prisioneiros de guerra. Paulo se vê aqui como parte dessa parada, desse desfile triunfal, um espólio de guerra de Jesus, que com sua obra perfeita na cruz conquistou até a morte e comprou para si mesmo um povo enorme. Seja o que for que nós estamos vivendo, somos de Cristo. Ele está nos conduzindo da forma que Ele deseja, no triunfo que Ele deseja. Ele nos conduz em nossas vidas, estejamos nós em Troade, com tudo indo tão bem.
estejamos nós numa busca meio alucinada pela Macedônia, procurando Tito, que não aparece nunca. E nisso Paulo nos mostra que Deus está no controle de como as coisas resultam. Ele fala sobre essa ideia da fragrância, ou do aroma, do perfume, do conhecimento de Deus. E por que ele fala disso? Essas paradas, esses desfiles, envolveriam muitos aromas. Em geral, eram muitos incensos que eram acesos na parada, pela população, pelos sacerdotes, por tudo que acontecia. Haveria o aroma dos sacrifícios que eram oferecidos também. Então, tudo isso envolvia muitos cheiros diferentes. Alguns dos conquistados eram conduzidos à vida e colocados para fazer várias coisas, outros eram mortos. Ou seja, se você estivesse nessa parada como um dos vencedores, você sentiria aqueles muitos cheiros da festa e aquilo te serviriam de lembretes de que você venceu, de que você agora tem uma vida nova. Mas se você estivesse entre os escravizados, derrotados, preparados para a morte, sentir os cheiros daquilo tudo, iria te lembrar que seu dia está chegando. O mesmo cheiro para alguns é para a vida, para outros é para a morte. Depende do seu caminho. O mesmo cheiro vai soar bem, vai cheirar muito bem ou muito mal. É que nem piqui. Um lembrete agradável ou desagradável, depende de você, de que você chegou no Goiás. Para alguns é um cheiro de morte para a morte. Para outros é um cheiro de vida para a vida. O mesmo aroma vai parecer para você delicioso ou horroroso, dependendo da sua vida. O Evangelho é assim, irmãos. Nós o levamos por aí. E alguns percebem que esse Evangelho traz vida e falam: quero cheirar esse negócio. Compartilha comigo isso aí. Passa esse perfume em mim também. Vai, dá uma borrifadinha aqui, vai, borrifa, vai, empresta. Outros sentem esse cheiro do Evangelho e falam: credo, que horror, quero distância desse negócio. E perceba que não é você que faz esse resultado. O perfume causa isso em pessoas de jeito diferente. Depende do coração da pessoa. A sua tarefa é borrifar por aí o perfume de Cristo. Confia que o nariz pertence ao Senhor. O Evangelho é assim. E ter isso em vista vai acalmar você na sua missão, no seu evangelismo, no seu discipulado, nas conversas evangelísticas que você tem, no ensinar do Evangelho para os seus familiares. Pertence ao Senhor. Isso muda tudo. Entenda, você é só um servo sendo conduzido em glória. Em algumas fases você vai ser conduzido com portas abertas e muito fruto, ainda que com preocupações. Os frutos pertencem ao Senhor. Isso fica muito evidente nessa história que nós lemos hoje, um trechinho dela lá em Atos capítulo 17, com Paulo pregando na colina de Marte, em Atenas. Uma belíssima mensagem, uma mensagem tão interessante que ela sempre é estudada em cursos de apologética, defesa da fé, de tão interessante que é a defesa que Paulo faz. Mas quando você olha o resultado, para alguns parece decepcionante. Você ouve aquela mensagem, você lê aquela mensagem de Paulo em Atos 17 e fala: todo mundo aí vai se converter, olha que mensagem maravilhosa. O que acontece, entretanto? Sucesso ou fracasso? Alguns ouvem falar da ressurreição e falam: o quê? O cara voltou dos mortos? Tá bom, valeu, Paulo. Próximo, pode ir lá, volta para a tua cidade lá, vai. Vamos ouvir outro falando aqui, que esse doido aí está falando que tem gente voltando dos mortos. Alguns reagem assim. Ainda hoje, né? Outros têm a seguinte reação: a gente quer ouvir mais sobre isso aí. Em outra ocasião. Essa conversa continua. Essa conversa continua, Paulo. Talvez tenham ficado intrigados, talvez tenham só dado uma saidinha assim, sabe? Não, morre o assunto e não volta a ele. Mas outros, como diz o texto, creem, como Dionísio, como Dâmaris e outras pessoas, percebem aquilo e falam: eu acredito. E aí, foi um sucesso ou foi um fracasso? Foi um sucesso completo. Porque é um sucesso quando é aroma de vida para vida, assim como é um sucesso quando é aroma de morte para morte. O Evangelho foi espalhado no ar. E ele teve o objetivo que o Senhor quis que tivesse. Em alguns levando a vida, em alguns levando a morte. Aroma para a vida e aroma para a morte. Não tenham dúvidas, irmãos. O borrifar do Evangelho pelo mundo sempre vai ser controverso e divisivo.
não é desses aromas que todos nós concordamos, todos nós humanos concordamos que é gostoso, tipo cheirinho de neném. Veja a história. Alguma sociedade, algum reino fica impassível à passagem do Evangelho? Não, a conversão e a resistência. A recepção alegre das boas novas de Jesus Cristo, assim como a zombaria, perseguição, a interesse e a ódio. Olha o avanço do Evangelho nas missões, na história das missões, é sempre assim. Veja nas redes sociais, quando é borrifado o bom perfume de Cristo por ali, o Evangelho é celebrado e agredido ao mesmo tempo. Uma mensagem bíblica que você posta, algo correto que você diz, pode atrair alegria e animosidade em iguais medidas. Veja, talvez a sua própria história. Você que foi convertido depois da infância, que se lembra de vir a crer. Talvez você se lembre do Evangelho não te cheirar bem, até que passou a cheirar bem. Seu nariz foi mudando. O Evangelho é uma mexerica aberta em um elevador. Não tem como ficar indiferente. Mas a mexerica é aberta para ser oferecida e partilhada. Vai um gominho aí? Não desanime, irmão, em oferecer o Evangelho. Talvez você tenha desanimado na sua oferta do Evangelho, talvez você tenha tentado evangelizar sua família, seus vizinhos, colegas de trabalho, e a reação foi tão ruim, que você pensa, eu não vou mexer com isso mais não, tá louco. O pessoal foi ofendido, bravo, chateado. Sucesso, quando é aroma de morte para morte. Lembra que o resultado pertence ao Senhor. A sua missão não é converter os corações das pessoas, você não tem acesso ao coração alheio. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer nascer de novo. Você fica borrifando. Alguém gosta aí desse aroma? E assim vai. Não desanime. Em casa, na escola, no trabalho, essa é a sua missão. E Paulo corretamente pergunta, quem é suficiente para tal coisa? Quem é suficiente para um negócio desse, gente? Obviamente a resposta é, nenhum de nós. É sempre no poder do Senhor. A gente vai começar a responder essa pergunta de Paulo agora no próximo terceiro ponto, mas a resposta mesmo virá daqui a 2 sermões, pois ele retoma isso lá para frente, mas a gente volta. Mas aí Paulo nos traz no verso 17 um resultado disso. O fato de que nós devemos fazer a obra de consciência limpa da parte de Deus. Versos 16, finalzinho, e 17. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo perguntou sobre suficiência. Quem é capaz de exercer um ministério assim? Com tantas dificuldades, com tantas preocupações, com resultados tão decisivos, tão relevantes, tão cheios de consequências eternas. E pensando na seriedade que é levar esse evangelho pelo mundo, Paulo os lembra de algo que é um assunto recorrente na carta, de que tem gente fazendo isso falsamente. E você tem que saber disso. Você tem que saber que neste mundo tem pessoas levando o evangelho falsamente, ou um evangelho fake, uma cópia, uma réplica mal feita. Existem pessoas que estão no ministério da palavra por maus motivos. Tem gente que prega, mas que está mercadejando a fé. Paulo olha para o seu próprio ministério, ele olha para a sua sinceridade, para o chamado que ele recebeu, o seu desejo de acertar, e ele se defende ao mesmo tempo em que os alerta. Tem gente entre vocês fazendo com falsidade. O termo diz respeito a enganadores. A gente que colocava o lucro como motivação e que entregava um Deus, um evangelho diluído ou falso. Essa expressão, dizem os estudiosos, era usada, por exemplo, para falar de comerciantes de vinho que aguavam o vinho. O cara bota uma partezinha de água e vende pelo mesmo preço, ou seja, ele ganhou um lucrinho aí na venda do vinho. Hoje em dia acontece nos postos de gasolina, né? Em alguns. O povo bota querosene, solvente, junta aquilo na gasolina, dilui a gasolina, estraga o seu motor, mas ele ganha um dinheirinho. Inclusive dizem que é possível no cheiro você saber se a gasolina está mexida. Vocês aí, especialistas em cheiro de gasolina, quero ver vocês andando aí pelo Shell da vida e falando, tá boa não.
Seja como for, mercadejando. Logo, alguns pilantras na história da igreja perceberam que o evangelho de Jesus é algo tão interessante e move as pessoas tão fortemente. Logo eles perceberam, dá para ganhar dinheiro com esse negócio. Dá para ganhar uma grana com isso aí. Inclusive a gente vende uma versão diluída, facinho, sem essas exigências todas aí que Jesus faz. Parece o evangelho, não é, mas parece o suficiente para as pessoas estarem dispostas a pagar caro, seguir, a gente enriquece com isso. E a gente vê quantas pessoas que correm atrás de gente de teologia coach, ou tantas outras coisas que soam um pouquinho parecido com o evangelho, se você não conhece muito bem. Usa-se o linguajar, usa-se alguns termos, e a pessoa fica com a impressão de que está ali, investindo sua vida, seu coração e sua carteira no evangelho. Não estão. Estão dando dinheiro para mercadores da fé. Não oferecem um evangelho, no máximo uma versão bem diluída em solvente e querosene, e cobram caro para te falar de Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não é porque alguém está dizendo que ensina Jesus e o evangelho que ele está fazendo isso. E você precisa ter isso em mente para proteger seu coração, sua igreja, sua família. Você quer que a sua família seja exposta a falsos mestres que não ensinam o livro santo, mas ensinam coisas da sua cabeça? Você quer gastar seu dinheiro, seu tempo e envenenar seu coração com falsos ensinos? Não basta a pessoa dizer que vem do Senhor. Sempre que alguém aparece falando em vocação ministerial, nós, enquanto liderança, nós, enquanto igreja, precisamos lidar com isso. Porque sim, pense, por exemplo, na obra missionária. E o fato de que existe esse tipo de coisa dificulta demais para os verdadeiros vocacionados. Mas há pessoas que descobriram que talvez consigam convencer várias igrejas darem um pouquinho de dinheiro e ela ir morar onde ela quer morar, fora do país. Meio que um financiamento para o seu sonho de imigração ou qualquer coisa assim. Contam uma história bonita, fazem chorar, falam daquele povo que está sofrendo sem o evangelho. E logo aparece um monte de gente disposta a fazer doações, mas talvez seja gente só se escondendo debaixo de missões. Não são de fato pessoas que foram chamadas por Deus para isso. Obviamente, para os verdadeiros vocacionados fica difícil, né? Por exemplo, nós na igreja nós recebemos muitos pedidos de parceria de apoios para obras missionárias. E não é fácil peneirar o que é bom, legítimo, promissor e santo do que talvez não seja. Nós temos aqui na nossa igreja um grupo chamado SAM, que é o Serviço de Apoio ao Missionário, que faz um belo trabalho em ajudar o conselho a tomar essas decisões, em respaldar as decisões, de forma que nós firmemos boas parcerias como as que temos tido aí nos últimos anos. Mas não somente em missões. Quando aparece, por exemplo, um homem dizendo que deseja ir para o ministério pastoral, viver a vida ministerial, é um problema também. Porque não falta gente nesse mundo que percebeu que talvez seja uma carreira boa, tranquilinha, sem muito susto, e que dê um dinheirinho. Então algumas pessoas talvez até se enganem, tá? Talvez tenha uma medida de auto-engano aí também, que acham que no ministério pastoral terão uma profissão estável, que nunca vai faltar emprego, afinal sempre tem igreja. E como é que a gente faz? A gente precisa examinar isso, a gente tem que levar a sério alertas como esse, de que tem pessoas que dizem estar querendo fazer, mas não são da parte de Deus. Nós temos, na nossa igreja presbiteriana, nós temos alguns níveis de avaliação, algumas peneiras, por assim dizer. Começa na igreja local, conselho e vários processos que nós temos para isso. Depois sobe a um nível presbiterial, o conjunto das igrejas de uma certa região. Nós temos peneira para a gente tirar esse tipo de pessoa. E Paulo nos mostra o que deveria ser avaliado. Note que ele menciona algo interno e algo externo, percebe? Ele diz que fala na presença de Deus com sinceridade, da parte do próprio Deus. Algo interno, a sua sinceridade. Algo que pode ser medido externamente, que o chamado veio da parte de Deus. Paulo fala que para aquela turma faltava essa sinceridade de coração, assim como faltava a chancela divina. É o que nós chamamos no nosso linguajar de vocação interna e vocação externa.
O interno é um senso interno legítimo de chamado, combinado com as evidências explicitamente verificáveis que vêm da parte de Deus. No próximo sermão nós vamos ver Paulo mostrando as evidências de que o chamado dele veio de Deus. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, a gente deixa para o próximo pregador. Mas nós entendemos que essas duas verdades têm que estar envolvidas, queridos. A sinceridade diz respeito ao próprio coração do que pretende servir ministerialmente. A gente tenta ver evidências disso na vida da pessoa, no seu comportamento, no contato, no serviço. A gente vai tentando ver se é sincero mesmo. Tem que ser mais do que a pessoa dizer que é. E como que a gente mede essa parte externa, se veio da parte de Deus mesmo? A gente tem que olhar os critérios que o Senhor nos deu. Por exemplo, os critérios estabelecidos nas cartas pastorais, Timóteo, Tito. Evidências de que alguém foi chamado para liderar uma igreja estão lá. Evidências de caráter, evidências de dons, evidências disso ou daquilo. E às vezes a pessoa diz que quer ser, mas não tem nenhuma evidência disso. A gente tem que cortar, a gente tem que bloquear. Não basta um homem dizer que Deus está chamando para ser pastor, ou um casal dizer que Deus o chamou para as missões na Ásia. Não é que a gente está necessariamente questionando a sinceridade, mas alguém pode estar sinceramente enganado. A gente precisa ver as evidências de qualidades ministeriais, de caráter, da obra de Cristo e tudo que vem com isso. Retomando a pergunta de Paulo, quem é suficiente para tal coisa? Temos aqui com ele, com o próprio apóstolo Paulo, um profundo senso de que servir ao Senhor é algo além das nossas próprias capacidades. Além do que somos capazes de fazer sozinhos. Sozinho seria totalmente impossível ser tudo isso. Aproveitar as portas abertas, notá-las, viver com as incertezas do que está se passando com os nossos, ver gente que crê assim como gente que odeia. É uma tarefa complexa servir ao Senhor. E nós devemos fazê-lo com temor do Senhor e sinceridade. Mercadores da fé não tratam a fé como a preciosidade que ela é. A tratam como um produto. E ministério só vai andar bem, o ministério de um pastor, de uma igreja local, só vai andar bem se estivermos em Cristo. Se nossa motivação for fazer para Cristo, como servos adquiridos e conduzidos por Ele. E nós, como igreja, temos que ter isso em mente. O que nós fazemos aqui enquanto igreja é porque somos de Cristo, é para apontar para Ele? Porque sim, existem igrejas locais que não vivem por Cristo e para apontar para Ele. Vivem por serem uma espécie de um clube social onde a gente faz bons amigos. Ou um lugar legal para as crianças se entreterem com outras crianças. Ou um ambiente bom para os nossos adolescentes não se envolverem em perigos. Ou um lugar para achar marido, achar esposa. Somos acerca de Cristo e fazê-lo conhecido? Conhecê-lo e fazê-lo conhecido? É por isso que nós estamos aqui todo domingo, é por isso que nós nos envolvemos nos inúmeros serviços ministeriais da igreja, para conhecê-lo, adorá-lo e fazê-lo conhecido. Sejamos nós líderes de uma igreja local, líderes de um lar, ou apenas líderes da nossa própria vida mesmo. Todos nós somos líderes, nem que seja só da nossa vida mesmo. Você acha que você é suficiente para tal coisa? Você precisa que seja da parte de Deus, na força dEle. E confia para Ele os resultados. Crianças, hoje nós começamos falando sobre os cheiros, né? Que às vezes a gente gosta ou não. O Evangelho tem um cheiro. E eu pergunto a você, você gosta do aroma do Evangelho? Não é um cheiro que dá para sentir com o nariz, mas dá para sentir com o coração. Pensando bem, cheiro de vinho e pão é meio que o cheiro, né? Daqui a pouco você vai sentir o cheiro do Evangelho. Eu pergunto a você que está aqui hoje, você conhece o aroma de Cristo? Eu estou borrifando aqui de cima, já tem uns 40 minutos. E aí, está te irritando e você está louco para isso aqui acabar e você poder ir viver sua vida em paz? Ou o aroma do Evangelho te cai tão bem que você quer segui-lo? Quando você ouve sobre o Deus encarnado, morrendo no lugar do seu povo, voltando da morte e nos chamando para segui-lo, isso te parece uma boa e agradável proposta? Ou isso te parece um caminho repugnante? Credo! Seguir a Jesus, hein? Talvez você seja alguém que ainda não se tornou publicamente um discípulo de Cristo. Mas sabe que você está começando a gostar desse aroma?
Você só não admite porque talvez você ainda ache meio estranho admitir isso. Mas eu te chamo para vir conhecer mais. Investigar essa história. Porque se isso aqui é verdade, muda tudo. E que o Senhor nos ajude a amá-lo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque um dia o Senhor nos fez amar o aroma do Evangelho. E ele se tornou para nós perfume de vida para a vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos que se animam em fazer o que o Senhor nos põe a mão a fazer, ainda que os resultados tantas vezes não sejam como nós gostaríamos que fosse. Mas anima-nos, Senhor, em saber que nenhum de nós é suficiente para tal coisa. Ajuda-nos a andar em coração sincero. Ajuda-nos, Senhor, a fazer de bom grado para a glória de Cristo. No nome de Jesus. Amém.